O pai desenhega a filha em uma decisão cruel, e o que acontece a seguir é inacreditável. A galeria estava cheia, as luzes tremulavam, e o cheiro inconfundível de tinta fresca pairava no ar. Clara, com seus 23 anos e uma paixão avassaladora por arte, finalmente estava exibindo suas obras em uma galeria alternativa no coração da cidade. As pinturas eram explosões de cores e sentimentos, a manifestar suas emoções mais profundas. Porém, a vibração do lugar não a impediu de sentir um nó na garganta. Se seu pai estivesse ali, os olhos dele estariam frios como aço. Justamente ele, um juiz rigoroso, sempre preocupando-se com a moralidade conservadora. Ele tinha um jeito peculiar de ver o mundo, onde a arte não passava de uma frivolidade. Quando soube que Clara estava vendendo suas obras para ignorantes que desprezavam o que era de verdade, a situação deu uma guinada dramática. Em uma explosão de raiva, ele a deserdou, cortando não apenas qualquer apoio financeiro, mas também uma conexão emocional que parecia indestrutível. A decisão ecoou como um trovão, derrubando pilastras de afeto e lealdade. Clara ficou sozinha, sentindo-se desamparada em um mar de incertezas. O que fazer agora? O pânico atingiu seu peito, mas algo dentro dela não poderia ser silenciado. Havia um desejo ardente de provar a si mesma, de mostrar que seu talento era real, que sua arte tinha um valor intrínseco. Ela mergulhou com força no submundo da arte, onde pessoas incomuns e gestos inesperados eram a norma. Foi lá que conheceu Léo, um curador enigmático, com um passado que parecia danificado, como suas próprias pinturas. Havia algo intrigante nos olhos dele, uma chama que desafiava o seu jeito reservado de ser. Seria possível que ele tivesse laços com seu pai? Enquanto explorava essa nova cena artística, Clara lançava-se em uma espiral de criações intensas, em busca de sua própria identidade, mas num evento inesperado, decidiu confrontar Léo em uma exposição. Aquela noite estava repleta de pessoas, sons e uma expectativa palpável no ar. Clara não se conteve e lançou um bombardeio de perguntas, revelando vulnerabilidades que o curador tentava esconder. As reações da multidão eram um misto de choque e empatia. Era como se as paredes da galeria se aproximassem, testemunhando uma batalha, não apenas entre Clara e Léo, mas também entre as verdades que ambos tentavam ocultar. No meio do turbilhão, o fragmento da história de seu pai começou a emergir, envolvendo segredos que poderiam mudar tudo. Havia algo mais na relação dele com a arte, algo que Clara mal conseguia compreender. Ela estava prestes a descobrir que a vida dele era não apenas um livro travado, mas também uma galeria de incertezas, repleta de experiências que moldaram quem ele era. Clara sentiu o tempo pressionando suas costas, e enquanto a noite avançava, a verdade parecia ficar cada vez mais próxima e, ao mesmo tempo, mais distante. Como reconciliar a imagem do pai rígido com as novas informações que começavam a surgir? A corrida contra o tempo começou, e a felicidade dela e a verdade sobre seu pai estavam prestes a colidir de maneira inexplicável. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara sentiu o peso do olhar de Léo enquanto ele tentava, sem sucesso, manter a postura. Sua mente estava em turbulência. Aquelas verdades que começavam a emergir sobre seu pai balançavam seu coração. Mas antes que pudesse confrontá-lo novamente e desvendar os segredos que a cercavam, uma explosão de gritos cortou o ar da galeria. Todos se viraram em direção à entrada. Era um homem, suado, com um olhar desesperado. Ele estava ofegante, as mãos tremendo, e entre suspiros gritou: "Precisamos ir! Ele está vindo!" A sala se silenciou. A tensão era palpável. Clara apertou as mãos contra a boca. Seu coração era um tambor ecoando em seu peito. Quem era aquele homem? Por que estava tão alarmado? Léo deixou a expressão de confusão escapar e foi em direção ao homem. "Calma. De quem você está falando?" "Do juiz. Ele está aqui. Ele não quer que você descubra a verdade." O homem parecia estar prestes a desmoronar, tremendo quase incontrolavelmente. As palavras dele criaram uma onda de murmúrios na multidão. Clara se aproximou, mas Léo a puxou para trás, como se fosse proteger um tesouro. O peso nas suas costas só aumentava. Então, uma figura conhecida surgiu na entrada. Seu pai, vestido com um terno escuro. Sua presença era como um vendaval. Ele atravessou a multidão, sem olhar para as pessoas ao seu redor. Seus olhos ramificados e frios como aço encontraram os de Clara, cortando-a como uma faca. "Clara!" chamou ele com uma voz autoritária, mas facilmente reconhecível. "O que você está fazendo aqui? Como teve coragem de expor essa vergonha?" A pergunta dela ficou entalada na garganta, enquanto estava paralisada pelo choque. Mas Léo ficou ao seu lado, fazendo um movimento para se interpor entre eles. O clima era eletricidade. "Você não pode entrar aqui e fazer isso", ele desafiou, a voz mais elevada. Mas seu pai sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. "E quem vai me impedir? Um artista desprezível que vende suas almas por dinheiro?" As palavras ficaram flutuando no ar como veneno. Clara viu o homem que gritou se afastar, a expressão dele agora revelando um misto de alívio e medo. A conversa se desenrolava em um ritmo frenético, e cada palavra parecia carregar o peso de anos de dor. A tensão aumentava, quando, de repente, uma mulher que Clara reconheceu como sua antiga professora apareceu, buscando a atenção de todos. "Esperem, eu tenho algo a dizer." Ela caminhou até seu pai, e a multidão se calou, intrigada. "Esse homem não é quem ele diz ser." "Ele não. É seu verdadeiro pai, Clara." O choque foi como um raio atravessando o espaço, e Clara sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. "Eu sei que você não quer ouvir isso, mas você precisa entender." Ela prosseguiu, a voz firme. "Sua mãe, ela escondeu a verdade por tanto tempo. Esse homem não faz parte da sua história, e você merece saber quem é seu verdadeiro pai." Clara mal podia respirar. A confusão e a dor se misturavam em seu interior. Um turbilhão de sentimentos saturavam sua mente. Essa nova revelação não só desmantelava tudo o que ela conhecia, mas também abria uma caixa de Pandora que iria desencadear novos mistérios. O olhar de Léo se tornava mais intenso, e Clara percebeu que a verdade que estava prestes a descobrir poderia desenterrar mais do que segredos familiares. Assim como o mundo ao seu redor começou a se desfazer, Clara sentiu que os laços que aprendiam a uma vida até então conhecida poderiam muito bem se transformar em correntes que aprisionavam a um destino ainda mais grave. O que mais estava escondido? E quem realmente era ela, sem a máscara de sua história? O tempo parecia parar enquanto ela aguardava a próxima resposta, a próxima batida do tambor em seu peito. Clara sentiu como se um tornado de emoções
a envolvesse quando a revelação da professora ecoou em seus ouvidos. As palavras flutuavam no ar como fumaça, difíceis de enxergar, mas impossíveis de ignorar. Seu coração palpitava, batendo mais rápido do que ela conseguia suportar. De quem essa mulher estava falando? E o que significava que seu pai não era seu verdadeiro pai? A tensão era palpável, como uma corda esticada prestes a se romper. Você está mentindo. Clara finalmente conseguiu gaguejar, a voz saindo em um sussurro agudo e ansioso. Isso não pode ser verdade. O olhar da professora era sério e firme, como se ela soubesse que estava mexendo com um barril de pólvora. Leo segurou o braço de Clara, um gesto de apoio ou contenção. Ele parecia tão surpreso quanto ela, os olhos arregalados enquanto lia a reação ao seu redor. Nesta galeria, o mundo dela estava se desintegrando, e com isso surgiam novas, perigosas verdades. Clara, disse a professora, a voz grave, agora. Você tem o direito de saber. Seu pai, ele não era quem você imagina. Sua mãe deixou essa verdade em segredo, mas você precisa entender. O olhar de Clara se desviou, caindo nas sombras que cercavam a galeria. Ele estava ali, em carne e osso, seu pai o juiz, observando tudo com um ar de indiferença, como se nada daquilo importasse para ele. A dor e a traição a cortavam como facas, cada palavra da professora exercendo peso sobre seus ombros. Mas antes que ela pudesse processar tudo isso, um estrondo cortou o ambiente. Alguém havia batido a porta da galeria com força. O time de segurança, que antes parecia despreocupado, agora se agitava. Uma mulher entrou correndo, seus cabelos desgrenhados e expressão aflita. É verdade, ele sabe, ele não pode ficar aqui. Um silêncio tenso tomou conta do local. Clara olhou para Leo. O olhar dele era de pura confusão. A mulher continuou. Ele está vindo. Precisamos agir. O pânico tomou conta da multidão, e os murmúrios se transformaram em gritos de alerta. Então, a figura do juiz se ergueu, irrompendo o clima. Clara o viu avançar, como se sentisse o cheiro do caos. Silêncio! Sua voz ecoou, penetrante como uma faca afiada. O que está acontecendo aqui? Mas antes que alguém pudesse responder, uma explosão de luzes começou a piscar. As lâmpadas da galeria piscavam, e um brado ecoou do fundo. Todos precisam sair. Agora! Clara começou a perceber que algo muito mais sombrio estava acontecendo. E então, o chão sob seus pés tremeu de repente. Um estrondo ensurdecedor irrompeu, e uma parte da parede da galeria desabou, criando uma nuvem de poeira e gritos. Clara caiu no chão, a poeira a cobrindo como um manto escuro. Lá do chão, ela viu a figura do juiz sendo arrastada para fora por seguranças, sua expressão numa mistura de raiva e medo. Ao mesmo tempo, a mulher que havia entrado desesperada desapareceu em meio ao tumulto. A multidão estava em pânico, correndo em todas as direções, e Clara, perdida em meio à confusão, perguntou-se se aquilo era alguma armadilha. O caos tomou conta enquanto Clara tentava se levantar. Algo estava muito errado. Mais do que a revelação da verdade sobre seu pai. Havia uma força sombria por trás de tudo isso. Algo que envolvia não apenas segredos familiares, mas uma conspiração que poderia mudar o curso de suas vidas. Quando finalmente conseguiu se erguer entre os gritos e a poeira, viu uma sombra se projetando em sua direção. E quando a nuvem de poeira se dissipou, era Leo, com um olhar determinado e decidido. Precisamos descobrir a verdade, Clara, ele disse, puxando-a para longe do tumulto. As palavras dele a atingiram, e Clara entendeu que sua jornada estava apenas começando. A verdadeira herança que ela estava prestes a descobrir poderia ser muito mais devastadora do que ela imaginava, e o peso das revelações que se aproximavam
a deixava em dúvida sobre quem realmente ela era. O que mais estava sendo escondido? E enquanto o pensamento se desenrolavam em sua mente, ela sentiu que o caminho à sua frente era mais obscuro do que qualquer quadro que havia pintado. Clara sentiu como se um tornado de emoções a envolvesse quando a revelação da professora ecoou em seus ouvidos. As palavras flutuavam no ar como fumaça, difíceis de enxergar, mas impossíveis de ignorar. Seu coração palpitava, batendo mais rápido do que ela conseguia suportar. De quem essa mulher estava falando? E o que significava que seu pai não era seu verdadeiro pai? A tensão era palpável, como uma corda esticada prestes a se romper. Você está mentindo! Clara finalmente conseguiu gaguejar, a voz saindo em um sussurro agudo e ansioso. Isso não pode ser verdade. O olhar da professora era sério e firme, como se ela soubesse que estava mexendo com um barril de pólvora. Leo segurou o braço de Clara, um gesto de apoio ou contenção. Ele parecia tão surpreso quanto ela, os olhos arregalados, enquanto lia a reação ao seu redor. Nesta galeria, o mundo dela estava se desintegrando, e com isso surgiam novas, perigosas verdades. Clara, disse a professora, a voz grave agora, você tem o direito de saber. Seu pai, ele não era quem você imagina. Sua mãe deixou essa verdade em segredo, mas você precisa entender. O olhar de Clara se desviou, caindo nas sombras que cercavam a galeria. Ele estava ali, em carne e osso, seu pai, o juiz, observando tudo com um ar de indiferença. Como se nada daquilo importasse para ele. A dor e a traição a cortavam como facas, cada palavra da professora exercendo peso sobre seus ombros. Mas antes que ela pudesse processar tudo isso, um estrondo cortou o ambiente. Alguém havia batido a porta da galeria com força. O time de segurança, que antes parecia despreocupado, agora se agitava. Uma mulher entrou correndo. Seus cabelos desgrenhados e expressão aflita. É verdade, ele sabe, ele não pode ficar aqui. Um silêncio tenso tomou conta do local. Clara olhou para Léo, o olhar dele era de pura confusão. A mulher continuou. Ele está vindo, precisamos agir. O pânico tomou conta da multidão, e os murmúrios se transformaram em gritos de alerta. Então a figura do juiz se ergueu, irrompendo o clima. Clara ouviu avançar, como se sentisse o cheiro do caos. Silêncio! Sua voz ecoou, penetrante como uma faca afiada. O que está acontecendo aqui? Mas antes que alguém pudesse responder, uma explosão de luzes começou a piscar. As lâmpadas da galeria piscavam e um brado ecoou do fundo. Todos precisam sair. Agora! Clara começou a perceber que algo muito mais sombrio estava acontecendo. E então, o chão sob seus pés tremeu de repente. Um estrondo ensurdecedor irrompeu, e uma parte da parede da galeria desabou, criando uma nuvem de poeira e gritos. Clara caiu no chão, a poeira a cobrindo como um manto escuro. Lá do chão, ela viu a figura do juiz sendo arrastada para fora por seguranças, sua expressão numa mistura de raiva e medo. Ao mesmo tempo, a mulher que havia entrado desesperada desapareceu em meio ao tumulto. A multidão estava em pânico, correndo em todas as direções, e Clara, perdida em meio à confusão, perguntou-se se aquilo era alguma armadilha. O caos tomou conta enquanto Clara tentava se levantar. Algo estava muito errado, mais do que a revelação da verdade sobre seu pai. Havia uma força sombria por trás de tudo isso, algo que envolvia não apenas segredos familiares, mas uma conspiração que poderia mudar o curso de suas vidas. Quando finalmente conseguiu se erguer entre os gritos e a poeira, viu uma sombra se projetando. Sua direção, e quando a nuvem de poeira se dissipou, era Léo, com um olhar determinado e decidido. Precisamos descobrir a verdade, Clara. Ele disse, puxando-a para longe do tumulto. Mas antes que ela pudesse responder, uma chamada ecoou do fundo. Era a mulher que havia entrado em pânico, agora parada na frente deles,
com um olhar de terror. Vocês não têm ideia do que está acontecendo, gritou. O juiz está envolvido em algo muito maior do que vocês imaginam. Ele não é só um juiz. Ele é parte de uma organização secreta. E eles não vão parar até que todos que saibam a verdade sejam silenciados. O impacto daquelas palavras fez o coração de Clara parar. Sua mente girava. Tudo o que pensava saber estava virando cinzas. O homem que achou que conhecia, que via como um monstro, agora era algo completamente diferente. A verdade que ela sempre quis descobrir estava envolta em um emaranhado de segredos muito mais profundos. Ele não é apenas seu pai, a mulher continuou, os olhos arregalados. Ele está ligado ao seu passado, e você também está. A última frase atingiu como um carro em alta velocidade. O que isso significava? Que parte da verdade ainda estava por vir? Todo o seu ser tremia de medo e expectativa ao mesmo tempo. Precisamos sair daqui, Léo disse puxando Clara para trás. Mas ela estava paralisada. Não conseguia tirar os olhos daquela mulher e do que estava prestes a descobrir. O que mais estava escondido? E enquanto pensamentos se desenrolavam em sua mente, ela sentiu que o caminho à sua frente era mais obscuro do que qualquer quadro que havia pintado. Clara sentiu como se um tornado de emoções a envolvesse quando a revelação da professora ecoou em seus ouvidos. As palavras flutuavam no ar como fumaça, difíceis de enxergar, mas impossíveis de ignorar. Seu coração palpitava, batendo mais rápido do que ela conseguia suportar. De quem essa mulher estava falando? E o que significava que seu pai não era seu verdadeiro pai? A tensão era palpável, como uma corda esticada prestes a se romper. Você está mentindo! Clara finalmente conseguiu gaguejar, a voz saindo em um sussurro agudo e ansioso. Isso não pode ser verdade. O olhar da professora era sério e firme, como se ela soubesse que estava mexendo com um barril de pólvora. Léo segurou o braço de Clara, um gesto de apoio ou contenção. Ele parecia tão surpreso quanto ela, os olhos arregalados enquanto lia a reação ao seu redor. Nesta galeria, o mundo dela estava se desintegrando, e com isso surgiam novas perigosas verdades. Clara, disse a professora, a voz grave agora, você tem o direito de saber. Seu pai, ele não era quem você imagina. Sua mãe deixou essa verdade em segredo, mas você precisa entender. O olhar de Clara se desviou, caindo nas sombras que cercavam a galeria. Ele estava ali, em carne e osso. Seu pai, o juiz, observando tudo com um ar de indiferença. Como se nada daquilo importasse para ele. A dor e a traição a cortavam como facas. Cada palavra da professora exercendo peso sobre seus ombros. Mas antes que ela pudesse processar tudo isso, um estrondo cortou o ambiente. Alguém havia batido a porta da galeria com força. O time de segurança, que antes parecia despreocupado, agora se agitava. Uma mulher entrou correndo, seus cabelos desgrenhados e expressão aflita. É verdade, ele sabe, ele não pode ficar aqui. Um silêncio tenso tomou conta do local. Clara olhou para Léo. O olhar dele era de pura confusão. A mulher continuou. Ele está vindo, precisamos agir. O pânico tomou conta da multidão e os murmúrios se transformaram em gritos de alerta. Então, a figura do juiz se ergueu, irrompendo o clima. Clara ouviu avançar, como se sentisse o cheiro do caos. Silêncio! Sua voz ecoou, penetrante como uma faca afiada. O que está acontecendo aqui? Mas antes que alguém pudesse responder, uma explosão de luzes começou a piscar. As lâmpadas da galeria piscavam, e um brado ecoou do fundo. Todos precisam sair. Agora! Clara começou a perceber que algo muito mais sombrio estava acontecendo. E então,
O chão sob seus pés tremeu de repente. Um estrondo ensurdecedor irrompeu, e uma parte da parede da galeria desabou, criando uma nuvem de poeira e gritos. Clara caiu no chão, a poeira cobrindo como um manto escuro. Lá do chão, ela viu a figura do juiz sendo arrastada para fora por seguranças, sua expressão numa mistura de raiva e medo. Ao mesmo tempo, a mulher que havia entrado desesperada desapareceu em meio ao tumulto. A multidão estava em pânico, correndo em todas as direções. E Clara, perdida em meio à confusão, perguntou-se se aquilo era alguma armadilha. O caos tomou conta enquanto Clara tentava se levantar. Algo estava muito errado. Mais do que a revelação da verdade sobre seu pai. Havia uma força sombria por trás de tudo isso. Algo que envolvia não apenas segredos familiares, mas uma conspiração que poderia mudar o curso de suas vidas. Quando finalmente conseguiu se erguer entre os gritos e a poeira, viu uma sombra se projetando em sua direção, e quando a nuvem de poeira se dissipou, era Léo, com um olhar determinado e decidido. Precisamos descobrir a verdade, Clara, ele disse, puxando-a para longe do tumulto. Mas antes que ela pudesse responder, uma chamada ecoou do fundo. Era a mulher que havia entrado em pânico, agora parada na frente deles, com um olhar de terror. Vocês não têm ideia do que está acontecendo, gritou. O juiz está envolvido em algo muito maior do que vocês imaginam. Ele não é só um juiz. Ele é parte de uma organização secreta. E eles não vão parar até que todos que saibam a verdade sejam silenciados. O impacto daquelas palavras fez o coração de Clara parar. Sua mente girava. Tudo o que pensava saber estava virando cinzas. O homem que achou que conhecia, que via como um monstro, agora era algo completamente diferente. A verdade que ela sempre quis descobrir estava envolta em um emaranhado de segredos muito mais profundos. Ele não é apenas seu pai, a mulher continuou, os olhos arregalados. Ele está ligado ao seu passado e... Você também está. A última frase a atingiu como um carro em alta velocidade. O que isso significava? Que parte da verdade ainda estava por vir? Todo o seu ser tremia de medo e expectativa ao mesmo tempo. Precisamos sair daqui, Léo disse, puxando Clara para trás. Mas ela estava paralisada. Não conseguia tirar os olhos daquela mulher. E do que estava prestes a descobrir. O que mais estava escondido? E enquanto pensamentos se desenrolavam em sua mente, ela sentiu que o caminho à sua frente era mais obscuro do que qualquer quadro que havia pintado. Antes que pudesse processar tudo, uma nova figura surgiu entre as sombras. Era a mãe de Clara. Com um olhar desolado, ela se adiantou, cercada de um halo de mistério e dor. Clara. A voz dela estava trêmula e quebrada. Sua presença era um choque inesperado que mudou tudo. Mãe? Clara exclamou, sentindo uma onda de confusão. Ao mesmo tempo, a mulher que inicialmente havia avisado sobre seu pai ficou ainda mais pálida e deu um passo para trás. Você não deveria estar aqui, gritou. As revelações se entrelaçavam em um emaranhado complexo, e Clara mal sabia como reagir. O que sua mãe estava fazendo ali? E gritando por uma verdade que poderia se desmantelar a qualquer momento, ela percebeu que tudo o que acreditava ter uma estrutura estava agora desmoronando. O que você sabe? Quem sou eu realmente? Ela estava desesperada. A mãe fitou o chão, as lágrimas rolando pelo rosto. Você precisa entender. Sua vida nunca foi a que você pensou. Seu pai não é o único que tem segredos. Eu também. Clara assistiu em choque enquanto o rosto de sua mãe se transformava. A mulher que havia sido seu abrigo, sua âncora, agora revelava uma fragilidade assombrosa. E quando ela sussurrou, "Eu não sou a mãe que você pensa que eu sou",
O mundo de Clara virou do avesso. O tempo parecia parar. Todas as verdades que poderiam ter sido ditas e todos os segredos que poderiam ser revelados e que estavam prestes a romper a barreira daquele cenário explosivo. Clara estava à beira de descobrir o que mais havia por trás de sua vida. Mas a pergunta que a fazia tremer por dentro era: até onde esses segredos poderiam ir? Clara sentiu como se o chão fosse arrancado debaixo de seus pés. A mãe dela estava ali, sem fôlego, como se acabasse de correr uma maratona. O choque em seu rosto refletia a confusão que consumia todos ao seu redor. Você precisa saber, Clara. A voz dela era fraca, mas firme, como se o peso das palavras quisesse esmagá-la. Do que você está falando? Clara balbuciou, tentando juntar os cacos de sua sanidade. As pessoas estavam gritando. O caos já preenchia o ar. Mas o que mais a incomodava era a dor nos olhos da mãe. As trocas de olhares entre ela e a mulher que havia feito a revelação só aumentavam sua ansiedade. Então, como se tudo estivesse orquestrado, a mulher que estava ao lado de sua mãe é um passo à frente. Ela está certa, Clara. E eu sou a razão de tudo isso. Eu sou sua verdadeira mãe. As palavras despencaram sobre ela como um peso insuportável. A revelação parecia um tiro no coração. A mulher que ela sempre acreditou ser sua mãe, a única que conhecera, não era a mulher que estava ali à sua frente. Não, não é possível. Isso não pode ser verdade. Clara estava em frangalhos, os sentimentos tumultuados dentro dela. Desesperada, olhou rápido para Leo, que estava parado, em choque, sem saber o que fazer. Era como se as paredes da galeria estivessem prestes a desmoronar sobre eles. É verdade, Clara, a mulher insistiu. E ele se aproveitou de tudo isso. O juiz que você conhece, ele esconde muito mais. Ele está envolvido em uma rede que envolve mortes e segredos que podem destruir tudo. Você está falando de assassinato? Clara quase grita, o pânico a invadindo. O que quer que estivesse acontecendo se desdobrava em sua frente como um filme de terror. E a ideia de que sua vida sempre foi construída sobre mentiras a deixava tonta. A mãe verdadeira de Clara não parava. Você precisa saber a verdade. Seu pai, o juiz. Ouvindo as palavras dela, Clara ficou paralisada enquanto tentava entender. Ele não é só um juiz. Ele não a cria só para proteger você, mas para proteger a si mesmo. Ele não pode, não deve saber que você está aqui. Se ele descobrir... Mas antes que ela pudesse terminar, o alvoroço na galeria aumentou. Um estrondo profundo vibrava pelas paredes, e um grupo de homens, todos vestidos de preto, invadiu o espaço. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Uma figura se destacou. Era um homem alto, com um olhar gélido e confuso. Clara tendeu a reconhecer aquele olhar, o homem que estava associado à sua antiga vida. Você não devia estar aqui, ele gritou, dirigindo-se diretamente para sua mãe. As palavras dele eram dali que cortava o ar como uma faca. Clara ficou com o coração na boca. O que estava acontecendo? A mulher se virou para Clara com um olhar de desespero. Corra! Vá, não olhe para trás! Era uma ordem exasperada, e as batidas de sua mãe em pânico faziam Clara hesitar. Mas, antes que pudesse reagir, os homens começaram a dispersar a multidão, gritando ordens. A tensão pairava no ar, e a sensação de perigo era quase palpável. Clara não sabia o que fazer. Ficar parecia uma sentença de morte, mas sair seria deixar tudo para trás. Alguma parte dela queria desistir, mas outra parte gritou por liberdade. Com a adrenalina disparando, ela puxou Leo pela mão e juntos correram em direção à saída mais próxima.
Os gritos e o clamor por trás deles ecoavam enquanto eles se afastavam da galeria. Clara sentia a respiração pesada e as pernas tremendo, mas ao mesmo tempo em que corriam, o choque do que ouvira ainda reverberava em sua mente. A revelação, a traição, a verdade. Quando finalmente saíram para o ar fresco da noite, Clara se virou. O que foi aquilo? O que realmente está acontecendo? Léo a segurou pelos ombros, seus olhos ardendo de preocupação. Clara, agora não é a hora. Precisamos descobrir como tudo isso se conecta. Ele olhou para trás, para a entrada da galeria, enquanto Clara também o fazia. E à medida que as luzes da galeria diminuíam, ela se perguntava: quem realmente era? E para onde esse caminho escuro as levaria agora? Clara sentiu como se o chão fosse arrancado debaixo de seus pés. A mãe dela estava ali, sem fôlego, como se acabasse de correr uma maratona. O choque em seu rosto refletia a confusão que consumia todos ao seu redor. Você precisa saber, Clara. A voz dela era fraca, mas firme, como se o peso das palavras quisesse esmagá-la. Do que você está falando? Clara balbuciou, tentando juntar os cacos de sua sanidade. As pessoas estavam gritando. O caos já preenchia o ar, mas o que mais a incomodava era a dor nos olhos da mãe. As trocas de olhares entre ela e a mulher que havia feito a revelação só aumentavam sua ansiedade. Então, como se tudo estivesse orquestrado, a mulher que estava ao lado de sua mãe deu um passo à frente. Ela está certa, Clara. E eu sou a razão de tudo isso. Eu sou sua verdadeira mãe. As palavras despencaram sobre ela como um peso insuportável. A revelação parecia um tiro no coração. A mulher que ela sempre acreditou ser sua mãe, a única que conhecera, não era a mulher que estava ali à sua frente. Não, não é possível. Isso não pode ser verdade. Clara estava em frangalhos, os sentimentos tumultuados dentro dela. Desesperada, olhou rápido para Léo, que estava parado, em choque, sem saber o que fazer. Era como se as paredes da galeria estivessem prestes a desmoronar sobre eles. É verdade, Clara, a mulher insistiu. E ele se aproveitou de tudo isso. O juiz que você conhece, ele esconde muito mais. Ele está envolvido em uma rede que envolve mortes e segredos que podem destruir tudo. Você está falando de assassinato? Clara quase grita, o pânico a invadindo. O que quer que estivesse acontecendo se desdobrava em sua frente como um filme de terror, e a ideia de que sua vida sempre foi construída sobre mentiras a deixava tonta. A mãe verdadeira de Clara não parava. Você precisa saber a verdade. Seu pai, o juiz. Ouvindo as palavras dela, Clara ficou paralisada enquanto tentava entender. Ele não é só um juiz. Ele não a cria só para proteger você, mas para proteger a si mesmo. Ele não pode, não deve saber que você está aqui. Se ele descobrir. Mas antes que pudesse terminar, o alvoroço na galeria aumentou. Um estrondo profundo vibrava pelas paredes, e um grupo de homens, todos vestidos de preto, invadiu o espaço. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Uma figura se destacou. Era um homem alto, com um olhar gélido e confuso. Clara tendeu a reconhecer aquele olhar, o homem que estava associado à sua antiga vida. Você não devia estar aqui, ele gritou, dirigindo-se diretamente para sua mãe. As palavras dele eram um estalo que cortava o ar como uma faca. Clara ficou com o coração na boca. O que estava acontecendo? A mulher se virou para Clara, com um olhar de desespero. Corra! Vá! Não olhe para trás! Era uma ordem exasperada, e as batidas de sua mãe em pânico faziam Clara hesitar. Mas antes que pudesse reagir, os homens começaram a dispersar a multidão, gritando ordens. A tensão pairava no ar, e a sensação de perigo era quase palpável. Clara não sabia o que fazer.
Ficar parecia uma sentença de morte, mas sair seria deixar tudo para trás. Alguma parte dela queria desistir, mas outra parte gritou por liberdade. Com a adrenalina disparando, ela puxou Léo pela mão e juntos correram em direção à saída mais próxima. Os gritos e o clamor por trás deles ecoavam enquanto eles se afastavam da galeria. Clara sentia a respiração pesada e as pernas tremendo, mas ao mesmo tempo em que corriam, o choque do que ouvira ainda reverberava em sua mente. A revelação, a traição, a verdade. Quando finalmente saíram para o ar fresco da noite, Clara se virou. O que foi aquilo? O que realmente está acontecendo? Léo a segurou pelos ombros, seus olhos ardendo de preocupação. Clara, agora não é a hora. Precisamos descobrir como tudo isso se conecta. Ele olhou para trás, para a entrada da galeria, e à medida que as luzes da galeria diminuíam, ela se perguntava: quem realmente era? E para onde esse caminho escuro as levaria agora? Mas antes que qualquer um pudesse dar um passo adiante, um estrondo veio de trás deles. A porta da galeria foi arrombada, e uma sombra familiar apareceu. Era seu pai. Mas não era como antes. Ele parecia diferente, com um olhar frenético e desesperado. Clara, ele gritou, você precisa voltar. Os gritos e murmúrios da multidão aumentaram de volume, enquanto as pessoas se afastavam, deixando Clara e Léo em estado de choque. Por quê? Por que você está aqui? Clara perguntou, seu coração batendo forte. A presença dele era como uma tempestade prestes a desabar. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, ele bradou, os olhos cheios de uma mistura de medo e raiva. Ela não é quem diz ser, ela está manipulando você. As palavras dele foram como um golpe direto, fazendo Clara hesitar. Confusa, ela olhou para Léo, que estava tão perdido quanto ela. O quê? Você está mentindo. Clara sentiu uma onda de desespero. Você disse que me protegeria. Eu fiz o que pude. Mas essa mulher, ele gesticulou com raiva, mas Clara estava paralisada, lutando contra a avalanche de emoções. Chega. A verdadeira mãe de Clara interveio, seu olhar impassível. Chegou a hora de você saber de tudo, Clara. Seu pai não é realmente seu pai. Ele é parte de uma sociedade secreta que tem controlado sua vida desde que você nasceu. A revelação caiu como uma bomba e Clara se sentiu perdida em um mar de incertezas. O que era verdade? E o que significava isso para ela? Enquanto tudo começava a girar ao seu redor, a única certeza que tinha naquele momento era que o jogo estava apenas começando, e todos estavam prestes a descobrir as consequências. Clara sentiu como se o chão fosse arrancado debaixo de seus pés. A mãe dela estava ali sem fôlego, como se acabasse de correr uma maratona. O choque em seu rosto refletia a confusão que consumia todos ao seu redor. Você precisa saber, Clara. A voz dela era fraca, mas firme, como se o peso das palavras quisesse esmagá-la. Do que você está falando? Clara balbuciou, tentando juntar os cacos de sua sanidade. As pessoas estavam gritando. O caos já preenchia o ar. Mas o que mais a incomodava era a dor nos olhos da mãe. As trocas de olhares entre ela e a mulher que havia feito a revelação só aumentavam sua ansiedade. Então, como se tudo estivesse orquestrado, a mulher que estava ao lado de sua mãe deu um passo à frente. Ela tá certa, Clara. E eu sou a razão de tudo isso. Eu sou sua verdadeira mãe. As palavras despencaram sobre ela como um peso insuportável. A revelação parecia um tiro no coração. A mulher que ela sempre acreditou ser sua mãe, a única que conhecera, não era a mulher que estava ali à sua frente. Não, não é possível, isso não pode ser verdade. Clara estava em frangalhos,
os sentimentos tumultuados dentro dela. Desesperada, olhou rápido para Léo, que estava parado em choque, sem saber o que fazer. Era como se as paredes da galeria estivessem prestes a desmoronar sobre eles. É verdade, Clara, a mulher insistiu. E ele se aproveitou de tudo isso. O juiz que você conhece, ele esconde muito mais. Ele está envolvido em uma rede que envolve mortes e segredos que podem destruir tudo. Você está falando de assassinato? Clara quase grita, o pânico a invadindo. O que quer que estivesse acontecendo se desdobrava em sua frente como um filme de terror. E a ideia de que sua vida sempre foi construída sobre mentiras a deixava tonta. A mãe verdadeira de Clara não parava. Você precisa saber a verdade. Seu pai, o juiz. Ouvindo as palavras dela, Clara ficou paralisada enquanto tentava entender. Ele não é só um juiz. Ele não a criou só para proteger você, mas para proteger a si mesmo. Ele não pode, não deve saber que você está aqui, se ele descobrir. Mas antes que pudesse terminar, o alvoroço na galeria aumentou. Um estrondo profundo vibrava pelas paredes, e um grupo de homens, todos vestidos de preto, invadiu o espaço. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Uma figura se destacou. Era um homem alto, com um olhar gélido e confuso. Clara tendia a reconhecer aquele olhar. O homem que estava associado à sua antiga vida. Você não devia estar aqui, ele gritou, dirigindo-se diretamente para sua mãe. As palavras dele eram um estalo que cortava o ar como uma faca. Clara ficou com o coração na boca. O que estava acontecendo? A mulher se virou para Clara, com um olhar de desespero. Corra! Vá! Não olhe para trás! Era uma ordem exasperada, e as batidas de sua mãe em pânico faziam Clara hesitar. Mas antes que pudesse reagir, os homens começaram a dispersar a multidão, gritando ordens. A tensão pairava no ar, e a sensação de perigo era quase palpável. Clara não sabia o que fazer. Ficar parecia uma sentença de morte, mas sair seria deixar tudo para trás. Alguma parte dela queria desistir, mas outra parte gritou por liberdade. Com a adrenalina disparando, ela puxou Léo pela mão e juntos correram em direção à saída mais próxima. Os gritos, o clamor por trás deles ecoavam enquanto eles se afastavam da galeria. Clara sentia a respiração pesada e as pernas tremendo. Mas ao mesmo tempo em que corriam, o choque do que ouvira ainda reverberava em sua mente. A revelação, a traição, a verdade. Quando finalmente saíram para o ar fresco da noite, Clara se virou. O que foi aquilo? O que realmente está acontecendo? Léo a segurou pelos ombros, seus olhos ardendo de preocupação. Clara, agora não é a hora. Precisamos descobrir como tudo isso se conecta. Ele olhou para trás, para a entrada da galeria. E à medida que as luzes da galeria diminuíam, ela se perguntava: quem realmente era? E para onde esse caminho escuro as levaria agora? Mas antes que qualquer um pudesse dar um passo adiante, um estrondo veio de trás deles. A porta da galeria foi arrombada, e uma sombra familiar apareceu. Era seu pai. Mas não era como antes. Ele parecia diferente, com um olhar frenético e desesperado. Clara! Ele gritou. Você precisa voltar! Os gritos e murmúrios da multidão aumentaram de volume enquanto as pessoas se afastavam, deixando Clara e Léo em estado de choque. Por quê? Por que você está aqui? Clara perguntou, seu coração batendo forte. A presença dele era como uma tempestade prestes a desabar. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, ele bradou, os olhos cheios de uma mistura de medo e raiva. Ela não é quem diz ser. Ela está manipulando você. As palavras dele foram como um golpe direto, fazendo Clara hesitar. Confusa, ela olhou para Léo, que estava tão perdido quanto ela. O quê? Você está mentindo?
Clara sentiu uma onda de desespero. Você disse que me protegeria. Eu fiz o que pude, mas essa mulher... Ele gesticulou com raiva, mas Clara estava paralisada, lutando contra a avalanche de emoções. Chega! A verdadeira mãe de Clara interveio, seu olhar impassível. Chegou a hora de você saber de tudo, Clara. Seu pai não é realmente seu pai. Ele é parte de uma sociedade secreta que tem controlado sua vida desde que você nasceu. A revelação caiu como uma bomba e Clara se sentiu perdida em um mar de incertezas. O que era verdade? E o que significava isso para ela? Enquanto tudo começava a girar ao seu redor, a única certeza que tinha naquele momento era que o jogo estava apenas começando e todos estavam prestes a descobrir as consequências. Antes que ela pudesse processar tudo, outro homem surgiu, um rosto que Clara não reconhecia. Ele pôs as mãos nos bolsos do paletó, um sorriso malicioso nos lábios. Ah, Clara querida! Finalmente nos encontramos. As palavras dele reverberaram como um eco distorcido. E Clara quase não pôde acreditar no que via. O que você quer? Clara ofegou, sua respiração pesada, o medo apertando seu peito. A presença daquele homem parecia envolta em algo sombrio e traiçoeiro. Eu sou seu verdadeiro pai, Clara, ele disse, como se tivesse desvelado uma cortina de fumaça. O chão sob os pés dela pareceu ceder e sua mente parou. Aquilo era impossível. Tudo o que sabia estava desmoronando em torno dela. Não pode ser. A negação brotou instintivamente. Ah, mas é. E o juiz só escondeu isso de você para proteger seus próprios interesses. Tudo o que aconteceu, suas mentiras, seu mundo, uma farsa. As palavras dele espalharam como um incêndio florestal, queimando suas certezas e formando novas perguntas. Sua vida inteira estava prestes a entrar em colapso. Mas a revelação mais chocante ainda estava por vir. No meio da loucura, Clara percebeu que o homem que considerava uma figura autoritária, alguém que sempre temeu, era apenas uma marionete em uma trama bem mais complexa. E agora, que jogada você vai fazer, Clara? Os olhos do homem brilhavam com um desafio, como se soubesse que acabara de acender a chama de um conflito ainda mais profundo. A tensão no ar era palpável, e neste instante, Clara soube que as revelações estavam longe de acabar. Ela estava numa verdadeira tempestade, e saber quem era, a partir dali, tornava-se cada vez mais vital, mas também mais perigoso. Clara sentiu como se o chão fosse arrancado debaixo de seus pés. A mãe dela estava ali, sem fôlego, como se acabasse de correr uma maratona. O choque em seu rosto refletia a confusão que consumia todos ao seu redor. Você precisa saber, Clara. A voz dela era fraca, mas firme, como se o peso das palavras quisesse esmagá-la. Do que você está falando? Clara balbuciou, tentando juntar os cacos de sua sanidade. As pessoas estavam gritando, o caos já preenchia o ar. Mas o que mais a incomodava era a dor nos olhos da mãe. As trocas de olhares entre ela e a mulher que havia feito a revelação só aumentavam sua ansiedade. Então, como se tudo estivesse orquestrado, a mulher que estava ao lado de sua mãe deu um passo à frente. Ela está certa, Clara. E eu sou a razão de tudo isso. Eu sou sua verdadeira mãe. As palavras despencaram sobre ela como um peso insuportável. A revelação parecia um tiro no coração. A mulher que ela sempre acreditou ser sua mãe, a única que conhecera, não era a mulher que estava ali à sua frente. Não, não é possível. Isso não pode ser verdade. Clara estava em frangalhos, os sentimentos tumultuados dentro dela. Desesperada. Olhou rápido para Léo, que estava parado, em choque, sem saber o que fazer. Era como se as paredes da galeria estivessem prestes a desmoronar sobre eles. É verdade, Clara, a mulher insistiu. E ele se aproveitou de tudo isso. O juiz que você conhece, ele esconde muito mais. Ele está envolvido em uma rede que envolve
mortes e segredos que podem destruir tudo. Você tá falando de assassinato? Clara quase grita, o pânico a invadindo. O que quer que estivesse acontecendo se desdobrava em sua frente como um filme de terror. E a ideia de que sua vida sempre foi construída sobre mentiras a deixava tonta. A mãe verdadeira de Clara não parava. Você precisa saber a verdade. Seu pai, o juiz. Ouvindo as palavras dela, Clara ficou paralisada enquanto tentava entender. Ele não é só um juiz. Ele não a criou só para proteger você, mas para proteger a si mesmo. Ele não pode, não deve saber que você está aqui. Se ele descobrir... Mas antes que pudesse terminar, o alvoroço na galeria aumentou. Um estrondo profundo vibrava pelas paredes, e um grupo de homens, todos vestidos de preto, invadiu o espaço. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Uma figura se destacou. Era um homem alto, com um olhar gélido e confuso. Clara tendia a reconhecer aquele olhar. O homem que estava associado à sua antiga vida. Você não devia estar aqui, ele gritou, dirigindo-se diretamente para sua mãe. As palavras dele eram um estalo que cortava o ar como uma faca. Clara ficou com o coração na boca. O que estava acontecendo? A mulher se virou para Clara, com um olhar de desespero. Corra, vá, não olhe para trás. Era uma ordem exasperada, e as batidas de sua mãe em pânico faziam Clara hesitar. Mas antes que pudesse reagir, os homens começaram a dispersar a multidão, gritando ordens. A tensão pairava no ar, e a sensação de perigo era quase palpável. Clara não sabia o que fazer. Ficar parecia uma sentença de morte, mas sair seria deixar tudo para trás. Alguma parte dela queria desistir, mas outra parte gritou por liberdade. Com a adrenalina disparando, ela puxou Léo pela mão e juntos correram em direção à saída mais próxima. Os gritos e o clamor por trás deles ecoavam enquanto eles se afastavam da galeria. Clara sentia a respiração pesada e as pernas tremendo. Mas ao mesmo tempo em que corriam, o choque do que ouvira ainda reverberava em sua mente. A revelação, a traição, a verdade. Quando finalmente saíram para o ar fresco da noite, Clara se virou. O que foi aquilo? O que realmente está acontecendo? Léo segurou pelos ombros, seus olhos ardendo de preocupação. Clara, agora não é a hora. Precisamos descobrir como tudo isso se conecta. Ele olhou para trás, para a entrada da galeria. E à medida que as luzes da galeria diminuíam, ela se perguntava quem realmente era e para onde esse caminho escuro as levaria agora. Mas antes que qualquer um pudesse dar um passo adiante, um estrondo veio de trás deles. A porta da galeria foi arrombada e uma sombra familiar apareceu. Era seu pai. Mas não era como antes. Ele parecia diferente, com um olhar frenético e desesperado. Clara, ele gritou, você precisa voltar. Os gritos e murmúrios da multidão aumentaram de volume enquanto as pessoas se afastavam, deixando Clara e Léo em estado de choque. Por que você está aqui? Clara perguntou, seu coração batendo forte. A presença dele era como uma tempestade prestes a desabar. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Ele bradou, os olhos cheios de uma mistura de medo e raiva. Ela não é quem diz ser. Ela está manipulando você. As palavras dele foram como um golpe direto, fazendo Clara hesitar. Confusa, ela olhou para Léo, que estava tão perdido quanto ela. O quê? Você está mentindo? Clara sentiu uma onda de desespero. Você disse que me protegeria. Eu fiz o que pude. Mas essa mulher, ele gesticulou com raiva. Mas Clara estava paralisada, lutando contra a avalanche de emoções. Chega! A verdadeira mãe de Clara interveio, seu olhar impassível. Chegou a hora de você saber de tudo, Clara. Seu pai não é realmente seu pai. Ele é parte de uma sociedade secreta que tem controlado sua vida desde que você nasceu. A revelação caiu como uma bomba, e Clara se sentiu perdida em um mar de incertezas.
que era verdade? E o que significava isso para ela? Enquanto tudo começava a girar ao seu redor, a única certeza que tinha naquele momento era que o jogo estava apenas começando, e todos estavam prestes a descobrir as consequências. Antes que ela pudesse processar tudo, outro homem surgiu, um rosto que Clara não reconhecia. Ele pôs as mãos nos bolsos do paletó, um sorriso malicioso nos lábios. Ah, Clara querida, finalmente nos encontramos. As palavras dele reverberaram como um eco distorcido, e Clara quase não pôde acreditar no que via. O que você quer? Clara ofegou, sua respiração pesada, o medo apertando seu peito. A presença daquele homem parecia envolta em algo sombrio e traiçoeiro. Eu sou seu verdadeiro pai, Clara, ele disse, como se tivesse desvelado uma cortina de fumaça. O chão sob os pés dela parecia ceder e sua mente parou. Aquilo era impossível. Tudo o que sabia estava desmoronando em torno dela. Não pode ser. A negação brotou instintivamente. Ah, mas é. E o juiz só escondeu isso de você para proteger seus próprios interesses. Tudo o que aconteceu, suas mentiras, seu mundo, uma farsa. As palavras dele espalharam como um incêndio florestal, queimando suas certezas e formando novas perguntas. Sua vida inteira estava prestes a entrar em colapso. Mas a revelação mais chocante ainda estava por vir. Enquanto Clara tentava processar a verdade, tudo ao seu redor começou a distorcer, como se o tempo e o espaço estivessem se dobrando. Então, um estrondo ensurdecedor ecoou através da galeria, e as luzes começaram a piscar freneticamente. Clara olhou para trás e viu uma explosão de fumaça invadindo o local. O pânico voltando com força total. Os homens de preto, antes apenas uma ameaça, agora eram sombras dançantes no caos. Corra! Clara gritou, puxando Leo com ela, mas tudo ficou escuro por um momento. Quando ela se virou, o novo homem tinha desaparecido. Apenas o olhar de seu pai, cheio de raiva, e a sensação de traição pairavam no ar. A mãe verdadeira de Clara agora estava na frente dela, e os olhos da mulher estavam cheios de determinação. Nós não temos tempo. Eles vão vir atrás de nós. A verdade que você procura pode ser fatal, com adrenalina e confusão fervilhando em seu coração. Clara percebeu que tudo estava girando em torno dela. As revelações, os segredos, a identidade, tudo estava entrelaçado de uma forma que ela nunca havia imaginado. E enquanto a fumaça se dispersava, uma pergunta ecoou em sua mente. Quem realmente estava depois dela? E até onde eles iriam para proteger seus segredos? O jogo tinha mudado, e os riscos agora eram mais altos do que nunca. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo. No coração da cidade, no mesmo lugar onde tudo começou, os 4 amigos se reuniram pela última vez. O clima estava pesado. Cada um deles carregava consigo as cicatrizes das batalhas que enfrentaram. As risadas agora eram pouco mais que ecos em suas memórias. Juliana olhava para seus amigos, o coração apertado. Como foi que tudo chegou a esse ponto? Carlos, sempre tão confiante, agora parecia perdido. Ele fitava o chão, como se as respostas estivessem enterradas na terra. Precisamos encerrar isso de uma vez por todas, disse ele, sua voz falhando, o desespero à flor da pele. Mas como? Perguntou Lucas, inquieto, os dedos nervosamente estalando. Ainda existe um risco enorme. Eles não vão desistir. Ele sentia o nó na garganta, a tensão quase palpável. Sabe quando a ansiedade parece tomar conta do seu corpo? Era exatamente assim que é. Eles se sentiam. No final das contas, somos nós que temos que nos unir. É agora ou nunca, afirmou Ana, os olhos brilhando de determinação. Havia uma força em sua voz, algo que despertava a esperança. Mas a situação era crítica.
Eles não podiam falhar. Juntos decidiram que o próximo passo seria confrontar seus adversários diretamente, sem rodeios. A ideia de uma batalha final fazia os estômagos se revirarem. Seria agora ou nunca. Eles se dispersaram, cada um indo para um lugar estratégico, com um plano em mente. A noite caiu e, sob o céu estrelado, eles se reencontraram. O barulho distante da cidade parecia um eco distante de suas vidas normais. Mas agora havia algo mais. Um desafio. A tensão era palpável enquanto se preparavam para o que estava por vir. O confronto foi intenso. As emoções estavam à flor da pele. Gritos, gritos de dor e a adrenalina criaram um clima de caos. Cada movimento contava. Cada respiração era uma afirmação de que estavam vivos. Mas no meio do furor, algo extraordinário aconteceu. Juntos, eles enfrentaram o que parecia invencível. Por um momento, parecia que tudo estava perdido. Mas quando a escuridão ameaçou engoli-los, a luz da amizade brilhou. Eles se uniram e a força que emanava de cada um deles fez a diferença. E então, em um instante de silêncio, algo mudou. Tudo se acalmou. Seus inimigos recuaram, e eles venceram. Corações acelerados, eles se entreolharam. Um misto de alívio e incredulidade tomou conta do grupo. Os abraços foram apertados e as risadas nervosas começaram a retornar. Essa batalha havia sido vencida, mas a guerra estava longe de acabar. Como um sopro de esperança, Ana lembrou: isso não é um fim, mas um novo começo. Vamos continuar nossos caminhos, mas sempre juntos. Palavras que ecoaram no espaço entre eles, imortalizando o vínculo que criaram. No entanto, enquanto se afastavam, uma sombra escura apareceu no horizonte. Eles sabiam que ainda havia desafios pela frente. As incertezas assombravam suas mentes, mas um sentimento de paz estava ali, grudado em suas almas. E antes que pudesse terminar, uma coisa era clara: a jornada ainda não tinha acabado. Se você chegou até aqui e amou a história, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Aperte o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho emocionante. É a hora de demonstrar seu apoio. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância disso.